vem aí a reflexão da manhã. Bom dia. Toque de adoração no ar. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor em Daniel, né? Vamos pegar o exemplo de Daniel, da vida que Daniel teve, e vamos levar para a nossa vida também. Tem muitos servos do Senhor do passado que deixaram exemplos para nós nos dias de hoje, como fazer diante de alguns problemas, dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. E Daniel é um grande exemplo, né, de servo de Deus, com o comprometimento dele com a palavra do Senhor, o comprometimento dele com a palavra, com o temor do Senhor e o cuidado que tinha com a sua santidade. Então vamos ler em Daniel capítulo 10, versículos de 1 a 12. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Que bom, né? Ouvir uma palavra como essa, né, Eliana? Sim. Não tenha medo, estou contigo, você é amado. Olha só que palavras que dão esse conforto pra gente. E também a palavra quando diz, desde o dia que você resolveu, né, a se humilhar, a me buscar. Buscar entendimento. Isso cabe para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com esse mundo, com tantas tarefas, né, obrigações. A gente fica tão atarefado, tão envolvido, né, tão conectado com as coisas do mundo, e esquece que existe um Deus falando essas palavras para nós nos dias de hoje. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido naquela cruz por mim e por você. Nós somos amados por Deus. Sim, nós somos amados, toda a humanidade, o Senhor nos ama. Mesmo aquele pecador que está lá, no pecado, Deus ama ele. O que faz a diferença é como Daniel fez, quando ele decidiu se humilhar, decidiu buscar entendimento, né? Buscar a presença de Deus. Porque a partir do momento que nós fazemos essas coisas, nós encontramos o favor do Senhor. Nós encontramos refrigério, nós encontramos um abraço especial, nós encontramos o conforto que nós precisamos ter na presença de Deus. E esse é o convite que o Senhor está fazendo para você hoje, nessa manhã, para que você venha
a buscar entendimento para que você venha buscar a presença de Deus para a tua vida. Na leitura de hoje, encontramos Daniel abatido por revelações que recebeu acerca do futuro, a ponto de passar 3 semanas chorando. Então, de forma sobrenatural, Deus lhe manda um anjo para consolá-lo, que o chama de muito amado. Como deve ter sido bom para Daniel naquele momento. Já um homem idoso, sentindo-se enfraquecido, ouvir estas palavras foi o suficiente para que conseguisse se levantar novamente. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e talvez seja a mensagem da rádio para te motivar a levantar, a entender que Deus te ama, a Deus dizendo para você que você é muito amado, você é muito amada. Ele te ama. Talvez não foi como Daniel, como o anjo apareceu para Daniel naquele momento, mas talvez seja pelas ondas aqui da 94,7 ou pelo o canal que você está ouvindo aí no site da rádio ou pelo aplicativo. A palavra de Deus está dizendo para você que Ele te ama, que basta você buscá-lo de todo o seu coração, que você vai encontrá-lo, você vai encontrar refrigério para a tua alma. O incentivo continuou, não ficou só naquele momento. Não tenha medo. O anjo fala que você é muito amado. Depois diz que não tenha medo. Esta expressão repete-se em toda a Bíblia e mostra que o Filho de Deus pode ficar em paz na presença do Senhor. Sim, nós podemos ficar. Se você não tiver preguiça de ler a palavra de Deus, você vai encontrar muitas vezes, não tenha medo, não tema. É Deus dizendo para nós, confie em mim, não tenha medo. Daniel pode ter se assustado naquele momento, mas Deus deixou claro que não havia motivo para isso. Daniel é um grande exemplo de homem fiel ao Senhor, atitude que manteve durante toda a sua vida. Isso fica claro quando ouvimos as palavras que seguem. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Podemos ter a certeza de que Deus ouve e responde às orações de seus filhos. Em seu grande amor, tem prazer em atender aos seus pedidos, aos pedidos deles. Mas o Senhor não concede tudo o que se pede. Indiscriminadamente, Ele não concede assim. Como Daniel, precisamos buscá-lo, procurar nele o entendimento necessário para os problemas que enfrentamos. É preciso humilhar-se na presença de Deus. Talvez a resposta não venha imediatamente, mas o Senhor está ouvindo, Ele está atento. Não fomos abandonados ou esquecidos. Este acontecimento na vida de Daniel é um encorajamento para todos os que se submetem a Deus, pois o Senhor está atento aos que o entregam, que se entregam totalmente a Ele. Esse é o desafio para cada um de nós, permanecer firme na fé em Deus, resistir à tentação de resolver tudo por conta própria e perseverar na obediência ao Senhor, mesmo nas adversidades, porque são muitas as armadilhas que encontramos em nossa volta. Há momentos que nós sentimos fracos, há momentos que nós queremos resolver tudo por conta própria, e a última coisa que fazemos é falar com o Senhor. Devemos pegar o exemplo de Daniel e entender que é necessário nos humilhar e buscar entendimento na palavra de Deus e ao mesmo tempo apresentar os nossos pedidos a Ele. O nosso versículo destaque diz em 2 Crônicas 16, versículo 9, a parte A do versículo, quando diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Portanto, se eu sei que Deus está atento a todos aqueles que se dedicam, o coração a Ele, eu vou fazer isso. Quão agradável é eu saber que Deus está me ouvindo, Ele está nos ouvindo, está nos vendo todo o tempo. Mas a atenção dele maior para aqueles que estão lhe dedicando totalmente o coração. Estamos acostumados a respostas rápidas e queremos retorno automático, Quando enviamos uma mensagem por e-mail, SMS, WhatsApp, redes sociais qualquer, um bate-papo, queremos que alguém responda rapidão. Quero já saber a resposta.
Quero uma confirmação daquilo que eu estou perguntando. Quero uma resposta imediata. Contudo, se não abrirmos a mensagem, não saberemos a resposta. Quanto à oração, não somos nós que dizemos quando a resposta virá, mas Deus, em sua soberania, sabe o momento certo de responder e quando estamos prontos para ouvir e prontos para receber a resposta do que estamos buscando. Uma das armas do inimigo é dizer para nós que estamos sós, que Deus não está nos ouvindo. Cabe a nós fortalecer a nossa fé e confiar sempre no Senhor. No Salmos 139, versículo 4 diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Deus sabe das minhas necessidades e da sua também. Ele sabe das nossas fraquezas, do que precisamos. E Ele já providenciou o que a gente precisa. Veja o ar que você respira, o alimento que você tem, a chuva, o sol. Deus não deixa falhar, sempre vem. Ele sabe o momento certo de acontecer as coisas. O diferencial de mim, de você e de qualquer outra pessoa é o nosso comportamento diante do Senhor, do que pedimos para Ele, de como nos comportamos ao confiar em suas promessas. Se estamos desesperadamente que Ele responda e que Ele atenda o que estamos pedindo. Se eu não recebo aquilo que estou orando e pedindo, já acho que Deus não está me ouvindo. Já acho que Deus não existe. Mas não funciona assim. Deus é soberano e Ele está atento a todas as coisas. Antes de abrirmos a boca para pedir, a resposta já veio, porque Deus tem todas as suas promessas para nós. Mesmo assim, é preciso dizer, declarando a fé, para que haja legalidade no reino espiritual. No episódio em que Jesus encontra a figueira, e amaldiçoa aquela figueira, Ele diz: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Os discípulos naquele momento ficaram atordoados, como Ele falou e a figueira secou. E Jesus simplesmente diz: tenham fé em Deus. Nós muitas vezes ficamos tão envolvidos com o mundo que nós cremos só no que estamos tocando ou vendo. Esquecemos da nossa vida espiritual, esquecemos que existe um Deus que está cuidando de todo esse universo, todas essas coisas. Lembre-se, embora nossas orações não são respondidas conforme queremos, devemos sempre confiar no Senhor, confiar em sua palavra. Lá em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, diz que: de onde vêm as guerras, contendas e que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. No versículo 3 ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que se faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pense bem, Daniel soube fazer correto. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele abriu o seu coração para Deus. Ele resolveu buscar entendimento, na palavra de Deus. Ele resolveu buscar o conhecimento, fortaleceu a sua fé e foi ouvido por Deus. Foi chamado de muito amado. Foi dito a ele: não tenha medo. Confia. Talvez são palavras que você está esperando ouvir hoje, nessa manhã. Você é muito amado, você é muito amada. Não tenha medo, confie. Mas se você não tem a prática de ler a palavra de Deus, você não vai encontrar
descanso, você não vai encontrar essa paz, porque simplesmente nós recebemos diariamente muitas informações de internet, de pessoas más, de coisas ruins, e muitas vezes somos apegados a essas coisas e esquecemos de ler a palavra do Senhor, que é o mais importante, porque lá deve ser a nossa fonte de conhecimento, né? A nossa alimentação espiritual depende da palavra de Deus, pois através dela vamos encontrar personagens como Daniel, como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os profetas Isaías, como Jó e muitos outros que passaram na história, viveram nessa terra e deram um grande exemplo de como ter fé e confiar no Senhor. Então não desespere, não fique aflito, né? Aprenda com Daniel a entregar-se por completo ao Senhor. Saber que Ele está cuidando de mim e de você todos os dias. Ore, fale com o Senhor e apresente o seu pedido, o que vocês têm necessidade, da maior necessidade que você tem. Se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um problema de relacionamento com os filhos, com o cônjuge, eu não sei. Uma coisa eu sei, que Deus tem solução para os nossos problemas. Muitas vezes não receberemos aquilo que estamos pedindo da forma que queríamos, mas Deus tem a resposta certa, e a forma que Ele responde a nós é a mais correta, porque Ele nos ama. Deus quer o nosso bem. Ele já provou isso quando Jesus veio e se entregou por nós naquela cruz. Foi por amor que Ele nos entregou seu Filho Jesus. Por isso eu falo a você nessa manhã: aprenda a conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Aprenda a entender o que Deus quer que você faça, que você confie nele. E esse é um momento mais que especial para você e para mim. Aprender como as pessoas do passado, que se entregaram ao Senhor por amor a Deus, e Deus os respondeu a eles, dando o conforto que precisava, em saber que eram amados pelo Deus verdadeiro e que tinham um lugar especial para eles. Mesmo partindo desse mundo, sabiam que estavam na presença de Deus. E o maior conforto para mim e para você nos dias de hoje é saber que mesmo que perdemos a nossa vida aqui, temos a nossa vida eterna em Cristo Jesus. E o convite que nós fazemos para você hoje, né, que vamos fazer para você hoje é: venha, vamos juntos diariamente ler a palavra de Deus, vamos juntos orar e apresentar os nossos pedidos a Deus. Vamos confiar nesse Deus que tem mostrado que nos ama, né, que nós somos amados para Ele. Vamos mostrar para esse Deus também que nós queremos fazer parte do seu exército, fazer parte do seu reino, levando o evangelho de salvação às pessoas que não conhecem, porque existem muitas pessoas hoje perdendo as suas vidas sem esperança nenhuma, porque não sabe que existe Deus que as ama de todo o coração, que as ama e quer levar elas para um lugar melhor, quer levar para a eternidade, morar com Ele no céu. Há pessoas que estão desesperadas, focadas só nos seus problemas e esquecendo que há algo melhor para elas. Portanto, vamos fazer parte dessa família que leva a salvação a esse mundo perdido. Que Deus abençoe nós nessa manhã toda especial, que possamos ser instrumentos usados por Ele aqui nessa terra. Toda vez que precisares de alguém,